Sejam bem-vindos ao canal Pelo Mundo das Curiosidades. Hoje, iremos ver as 10 invenções que moldaram o mundo. Então pegue seu snack, sua bebida e bora para o vídeo. Vamos embarcar numa viagem alucinante pela história para desvendar as 10 invenções que, na minha humilde opinião, foram as mais revolucionárias de todos os tempos. Sem mais enrolação, bora começar essa aventura. Aí você me pergunta, por onde a gente começa? E eu respondo, pelo básico, meu amigo. Pelo básico. E não tem base mais fundamental que a roda. Essa belezinha só deu as caras lá por 3.500 a.C., na Mesopotâmia. Aí chega a roda, coloca os objetos em movimento e bam! Revoluciona o transporte, a agricultura, a construção. É impressionante como uma ideia tão simples pôde ter um impacto tão absurdo na história da humanidade, não é mesmo? Se tem uma invenção que literalmente ilumina a nossa vida, essa invenção é a eletricidade. Mas calma lá, que não foi um raio que caiu e simplesmente tudo se iluminou. A jornada para domar essa força da natureza foi longa e cheia de mentes brilhantes. Desde os experimentos com eletricidade estática lá na Grécia Antiga, até a galera do século XIX, como Faraday, Tesla e Edison. E como a eletricidade mudou nossas vidas, hein? A partir dela, a gente tem luz nas casas, eletrodomésticos que facilitam a vida, máquinas industriais que revolucionaram a produção. Cara, sem eletricidade, a gente não teria computadores, smartphones, internet. A eletricidade não só modernizou o mundo, como também o acelerou. A comunicação ficou instantânea, a informação passou a viajar na velocidade da luz e a distância entre as pessoas diminuiu drasticamente. Preparem-se para uma avalanche de uns e zeros, porque agora a gente vai falar dos computadores. Essas máquinas que antes ocupavam salas inteiras e hoje a gente carrega no bolso, revolucionaram a forma como a gente vive, trabalha, se comunica e até pensa. Desde os primeiros modelos mecânicos, como a máquina analítica do Charles Babbage, no século XIX, até os computadores eletrônicos como o ENIAC, desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial. E com a chegada dos transistores, dos circuitos integrados e finalmente dos microprocessadores, os computadores foram ficando cada vez menores, mais poderosos e acessíveis, dando origem à era digital que a gente vive hoje. A internet conectou o mundo como nunca antes. Começou nos anos 60 como um projeto militar nos Ilhamita, a ARPANET. Nos anos 90, Tim Berners-Lee criou a World Wide Web. A internet explodiu. Hoje, usamos a internet para tudo: comunicação, informação, entretenimento. A internet rompeu barreiras e transformou a sociedade. E se hoje a gente tem acesso fácil à informação, muito se deve a uma invenção que aconteceu lá no século XV, que foi a prensa de tipos móveis, criada pelo alemão Johannes Gutenberg. Antes da prensa, os livros eram copiados à mão por monges em um processo absurdamente lento e trabalhoso, o que tornava o conhecimento restrito a uma pequena elite. Aí chega o Gutenberg com a sua prensa e, bam, revoluciona a produção de livros. Com a prensa, era possível imprimir várias cópias de um mesmo livro em muito menos tempo e a um custo bem menor. Imaginem só o impacto da prensa na época. As pessoas podiam finalmente ter acesso aos livros, ler as ideias de grandes pensadores, compartilhar conhecimento de forma muito mais rápida e abrangente. A prensa de Gutenberg não só revolucionou a produção de livros, como também impulsionou a alfabetização, o desenvolvimento da ciência e a difusão da cultura. E já que a gente está falando em salvar vidas, nenhuma lista de invenções revolucionárias estaria completa sem as vacinas. Essas belezuras que a gente toma desde criança são verdadeiras armas de destruição em massa, de doenças. Sério. As vacinas são um dos maiores avanços da história da medicina. A história das vacinas começa lá no século XVIII, com Edward Jenner. Ele desenvolveu a primeira vacina contra a varíola, ajudando a erradicar a doença.
Depois vieram vacinas contra poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba, tétano, difteria, coqueluche. Graças às vacinas, controlamos doenças que antes matavam milhões. E por falar em revoluções, o motor a combustão interna, essa belezinha que move carros, ônibus, caminhões, navios e até aviões, também merece um lugar de destaque na nossa lista. Imaginem só um mundo sem carros, motos, aviões. Parece até coisa de filme, né? Foi só no final do século XIX que o motor a combustão interna começou a ser desenvolvido, com os trabalhos de engenheiros como Nikolaus Otto e Rudolf Diesel. A partir daí, o motor a combustão interna revolucionou o transporte, a indústria e a agricultura, impulsionando a produção em massa, a velocidade das viagens e o comércio global. É claro que o motor a combustão interna também trouxe seus problemas, como a poluição do ar e a dependência de combustíveis fósseis. Mas não dá para negar o impacto colossal que essa invenção teve na história da humanidade. E antes da gente ter smartphones com WhatsApp, a galera já se comunicava à distância, meus amigos. E a invenção que possibilitou essa façanha foi o telégrafo, criado no século XIX por Samuel Morse. O telégrafo, para quem não sabe, era um sistema que transmitia mensagens codificadas por fios, usando pulsos elétricos para representar letras e números. No início, o telégrafo era usado principalmente para fins comerciais e militares, mas logo se popularizou como forma de comunicação pessoal. Era a primeira vez na história que as pessoas podiam se comunicar em tempo real, mesmo estando separadas por longas distâncias. A invenção do telégrafo revolucionou a comunicação, aproximando pessoas, acelerando negócios e moldando a forma como a gente interage com o mundo. O telégrafo foi o precursor das comunicações modernas, abrindo caminho para o telefone, o rádio, a televisão e a internet. E falando em sonhos, quem nunca sonhou em voar como um pássaro? Pois bem, esse sonho se tornou realidade no início do século XX, com a invenção do avião pelos irmãos Wright. O primeiro voo, realizado em 1903, durou apenas 12 segundos e percorreu míseros 37 metros, mas foi o suficiente para mudar a história da humanidade para sempre. A partir daí, o desenvolvimento da aviação foi acelerado, impulsionado principalmente pelas guerras mundiais. Novos modelos de aviões, mais rápidos, potentes e seguros, foram surgindo, e o transporte aéreo se tornou cada vez mais comum, conectando países e continentes como nunca antes. O avião permitiu que a gente explorasse o mundo de uma forma totalmente nova, tornando o planeta menor e mais conectado. E para fechar a nossa lista com chave de ouro, nada mais justo do que falar da penicilina, o primeiro antibiótico descoberto pelo médico escocês Alexander Fleming, em 1928. Antes da descoberta da penicilina, infecções bacterianas, que hoje são facilmente tratadas, eram uma das principais causas de morte no mundo. A descoberta da penicilina foi um marco na história da medicina, revolucionando o tratamento de doenças infecciosas e salvando milhões de vidas. A partir da penicilina, outros antibióticos foram descobertos e desenvolvidos, combatendo bactérias que causavam doenças como pneumonia, tuberculose, meningite, sífilis e gonorreia. A penicilina e os demais antibióticos proporcionaram um aumento significativo na expectativa de vida da população mundial, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando a produção em massa do medicamento se tornou possível. E aí, pessoal, gostaram da viagem? A gente viu como a criatividade humana, a necessidade e, muitas vezes, o acaso se uniram para gerar invenções que mudaram o rumo da história. Da roda à penicilina, passando pela eletricidade, pelos computadores, pela internet e por tantas outras maravilhas da engenharia, a gente pode ver como a capacidade humana de inovar e buscar soluções para os problemas é simplesmente incrível. E aí, qual dessas invenções você acha que foi a mais revolucionária? Deixa aqui nos comentários a sua opinião.
E não se esqueça de dar aquele like maroto no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.